Você já parou para pensar no valor de um simples objeto? Ele pode carregar histórias, né? Pode carregar valores que toda pessoa se identifica. Ao ver, pode se lembrar de famílias, né? De pessoas que já se foram, né? Até mesmo um filho. Então é isso que é o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente está com a Tabata e a gente está aqui na Olaria do Vale, onde a gente vai ter um papo sobre empreendedorismo. E a Tabata vai passar um pouquinho disso para a gente, contar a história dela, contar como ela montou isso tudo aqui, né? E como ela chegou até aqui. Ei, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo, onde a gente vai contar um pouquinho dessa história cheia de desafios, cheia de cargas afetivas ali, como o Fernando falou, né? A gente trabalha aqui com aconchego, com peças que trazem ali uma bagagem histórica. E obrigada ali pela oportunidade de contar um pouquinho da história do nosso negócio, que se coincide com a nossa história aqui também. E parabéns também pela iniciativa do canal, excelente canal. Obrigado, obrigado. Tabata, para a gente já iniciar a nossa conversa, né, conta pra gente como nasceu a ideia Olaria do Vale, por que esse nome? Cara, vamos lá. Eu estava numa fase da minha vida, sempre fui CLT, né? Sempre trabalhei CLT, porém eu sempre tive alguma coisa em paralelo. Então eu tinha aquele veio do empreendedorismo, mas me faltava muita coragem. Porque desde muito nova eu já tinha que me bancar, eu tinha que pagar as minhas contas, né? E eu não tinha a possibilidade ali de arriscar, né? Como muitas pessoas falam, né? É só arriscar, é só ter coragem, não é bem assim quando você tem seus boletos para pagar. Então, eu trabalhava numa área completamente diferente da que eu trabalho hoje, trabalhava com mecatrônica, e aí, exatamente, nada a ver. Posteriormente, eu também migrei, né, dentro do CLT ainda, para uma área de gestão empresarial na Eco Rodovias, e durante 5 anos eu fiquei na empresa, porém sempre com a vontade ali, com o desejo de ter um negócio próprio, né, para administrar, para poder testar as minhas ideias, porque mesmo dentro das empresas eu sempre fui muito empreendedora, né, aquele empreendedorismo, né, dentro das empresas que eu trabalhei, sempre com ideias, com projetos, com novidades, propondo novidades, né, para os gestores. Então eu queria fazer isso num negócio próprio, né. Então eu já vinha com a necessidade ali a intenção de criar, de ter um negócio meu, porém eu me interessava por muitos nichos, né? Então, roupas, utensílios, com o que eu vou trabalhar, né? Tudo me parecia muito interessante, porém nada me parecia extremamente interessante. E aí, eu acho que essas ideias, elas surgem quando a gente menos está esperando, né, Fernando? Eu estava fazendo uma viagem de férias, em 2021, estava fazendo uma viagem de férias, e lá no local onde eu fui, eles falaram sobre uma história ali de imigração que teve dos povos indígenas da Bahia, vindo pelo Rio Jequitinhonha, e que formaram, não sei se você sabia, mas que formaram muitas das cidades que nós temos hoje no Vale Jequitinhonha. Não, essa história não houve algumas situações ali em relação antes da formação da FUNAI, né, em relação aos povos indígenas, massacres, etc. E nessa, muitos povos indígenas, eles migraram e formaram as cidades. E na ida, eu havia reparado que em um desses locais tinha, na beira, uma série de utensílios de barro, né? E isso me chamou muita atenção quando eu estava indo para a viagem. E aí, quando eles falaram ali, eles ainda disseram, né, não, visita essa cidade, que é muito legal, é muito bacana, tem um pessoal lá bem legal para você conhecer. No retorno da viagem, nós paramos lá, de fato, e conversamos um pouquinho com o pessoal, iniciamos uma conversa ali para conhecer um pouco da história, trouxe algumas peças para mim. Então, trouxe na época um mobile, uma panela, nunca tinha cozinhado em panela de barro, nem sabia que dava para cozinhar numa panela de barro, e trouxe ali algumas peças para mim. Porém, na semana seguinte, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu vi a forma de demonstrar os objetos ali que eles tinham, não havia divulgação online, não, comentei com algumas pessoas daqui da cidade, as pessoas não conheciam, eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer, é parte da história do norte mineira, né? Eu não sou daqui, me sinto abraçada pela região, já me sinto mineira de coração, e eu acho que conhece-se muito pouco da cultura daqui, né? Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito empolgada ali com a bagagem cultural que carrega as peças, eu comecei a enxergar que isso era um nicho de negócio muito promissor também.
Então, eu falei, eu acho que dá para isso. Olhar de empreendedor. Exato. Então, dá para agregar uma coisa com a outra. Eu posso fazer uma coisa que socialmente é bacana, que é a divulgação da história e perpetuação da cultura, e eu posso fazer também isso virar dinheiro, né? Tanto para mim quanto para eles. Você usou uma técnica muito boa, né? Que é contar a história, que a gente sabe que história vende. Exatamente. Então, hoje, o nosso foco, que eu não vou entrar muito nisso, que eu sei que eu acho que você vai perguntar isso mais para frente, mas o nosso foco não é a venda dos produtos, é a venda da história. Então, e da bagagem cultural. Então, eu ainda estava de férias, na semana seguinte eu retornei lá, eu consegui o contato deles pelo Google, porque eles não tinham cartãozinho, nada, então eu consegui pelo Google o contato deles, de outra pessoa, uma outra pessoa me passou o contato deles, aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, marquei uma visita um pouco mais longa, né, lá, porque eu queria conhecer mais sobre a história, sobre como era feito, quem fazia, quem eram eles, né. E aí eu retornei lá no local, no final de semana seguinte, e aí já voltei com o carro cheio de peças, inicialmente para mostrar para os colegas, para fazer uma divulgação aqui, só para sentir realmente se ia ter a receptividade que eu achava que ia ter, né? E de fato teve. E aí eu não vou avançar, porque eu acho que eu vou estragar, vou dar spoiler dos próximos assuntos. Acho que isso responde, né? De onde surgiu a olaria. Então, olaria, porque é uma olaria, do Vale, porque é do Vale de Jequitinhonha. Foi onde você passou e viu tudo isso aí. Tabata, a história da olaria, quando começou, é incrível, mas conta pra gente, né, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou quando você começou a empreender? Vamos lá. Bom, nem tudo são flores, né? Eu costumo brincar com quem está começando que se não apareceu nenhum desafio, não é porque deu tudo certo, é porque ainda não apareceu. Ele vai aparecer. E o mais interessante é que normalmente é nesse momento de desafio que a empresa mais cresce, não é mesmo, Fernando? As duas fases, elas acontecem junto. Primeiro você endoida, você acha que você quer fechar, você quer jogar tudo pro alto, e logo em seguida você vê que foi justamente isso que te fez evoluir, que te fez crescer. Aqui, eu acho que teve dois pontos importantes ali. Um deles é em relação à logística, que ainda é um desafio para a gente. São peças muito grandes, são peças muito frágeis, que as transportadoras, inclusive, classificam como vidro, né? Então, muitas delas eles nem levam por valor nenhum, e outras, se levar, ocorre a avaria do produto, né? E acaba que a gente não consegue ainda mandar para algumas regiões que procuram a gente ali nas vendas, né? Nós não conseguimos enviar todos os tipos de peça. Mas, lá no começo, esse foi o primeiro desafio que a gente achou que ia deixar a gente maluco, porque começou a ter muita procura de fora, de outros estados, de outras cidades, e primeiramente nós tentamos enviar algumas peças, as peças chegaram todas quebradas, eu achei que eu ia ficar louca, porque a transportadora falava que levava até determinado peso, mesmo nós protegendo a embalagem, muito bem protegida, depois que nós fomos entender em reuniões com as próprias transportadoras, que esse tipo de produto eles realmente não conseguem levar até depois de determinado tamanho, né, dele. Mas até aí a gente fez alguns reembolsos, a gente teve ali alguns momentos de desespero. Não só o prejuízo financeiro, mas eu ficava mais preocupada ainda na época com o prejuízo da imagem, né, da loja. Que muitos clientes entendiam, falavam, nossa, que pena, porque eu vi que embalou tudo direitinho, já estava tão bem embalado. Então, tem muitos clientes que entendem, são super fofos, e outros, às vezes, você acaba perdendo um pouco da credibilidade com o cliente. Minha preocupação era essa. Então, nós fizemos um grande trabalho ali em relação ao pós-venda com esses clientes que tiveram as peças danificadas na época, né? Isso lá no comecinho de 2022, mais ou menos, 2023, mais ou menos. E fomos entendendo, né? Isso fez a gente crescer bastante. Porque fomos entendendo que não existe só as transportadoras, nós podemos buscar outras alternativas de transporte, fazer parcerias com transportadores locais aqui da cidade, e até ajuda a desenvolver. A gente pode conversar com o cliente em relação ao que dá para mandar, o que não dá, que é melhor às vezes do que você mandar uma peça e ele ter ali a frustração de receber quebrado. E eu acho que um outro desafio que é acho que comum a todo mundo que saiu ali de muitos anos de CLT e foi para o empreendedorismo foi mudar o mindset mesmo, né? Então, eu inicialmente, como a loja ela surgiu concomitante, né, com o meu emprego na época lá em Curvelo, eu enxergava ela muito como uma fonte alternativa de renda. Eu não conseguia ver ela como uma fonte principal de renda. E eu vou falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais para frente. O mindset, a cabeça da gente está... Isso, eu tive um pouquinho de dificuldade. Com um valor fixo, e a gente apanha as contas. E empreender... E não me enxergava como uma grande administradora.
também. Eu tinha uma síndrome de impostora muito grande que fez a minha loja ter um atraso muito grande no desenvolvimento por isso. Porque eu achava que isso aqui era um bico e que eu não ia saber lidar com uma loja em âmbito nacional, como lidar com isso, né? Tinha muito medo de errar. Então foram diversas coisas que eu fui tendo que trabalhar para a loja, que levei para minha vida pessoal, inclusive me fizeram crescer como pessoa e como profissional. Eu acho que isso eu acho que é o que mais pega com toda pessoa que começa, né? É o mindset, a mentalidade mesmo. Isso, eu vim de família de CLTs, de pessoas que naturalmente não empreendiam. Eu sempre empreendi, meu marido, aliás, sempre fomos CLT, meu marido CLT, então assim, não foi algo que veio ali da minha criação, sair da minha zona de conforto mesmo. Zona de conforto. De verdade. Mas, diante de tudo, mas o que te motivou para continuar? Porque hoje que a gente já vê aquela olaria, ela tá funcionando. Seu marido ele também tem outro negócio paralelo. Tem. O que te motivou? Vamos lá. Cara, o que me motivou inicialmente, o pontapé mesmo, assim, para eu me dedicar 100% para o meu negócio, não foi coisa boa, não. Foi uma coisa ruim que, na época, eu não enxerguei como uma coisa ruim, uma coisa boa, né? Mas que foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Eu fui demitida. Então, eu trabalhava lá em Curvelo, numa empresa, e eu estava numa fase de crescimento muito grande dentro da empresa, me sentia insubstituível, aquele negócio da família, somos uma família, aquela coisa toda. E ia crescendo bastante profissionalmente, já tinha recebido várias promoções, porém, acho que era isso que me fazia não enxergar a loja como uma fonte principal de renda. Que já existia, mas não essa loja que você está vendo aqui agora, era uma coisa mais virtual só. Mas aí houve uma mudança de política lá dentro da empresa, né? Trocou diretoria, e aí o diretor vem, quer trazer todo mundo que estava na outra empresa, tudo, e acabou várias pessoas que estavam na gestão, em cargos de confiança, eles acabaram saindo para que outros que vinham da outra empresa entrassem. Né? E uma das pessoas que saiu fui eu. Então foi uma grande surpresa, não esperava. Então, fiquei sem chão na época, achei que eu ia morrer, achei que o mundo ia acabar. Só que aí, depois eu parei para pensar e falei assim, gente, e se eu pegar toda aquela energia que eu usava para sair de Navarra e ir para Curvelo toda semana, alugar um apartamento lá, para poder trabalhar lá, que era como era antigamente, quando eu trabalhava lá, e empregar aqui, né? E aí eu fui entendendo por que eu aprendi tudo que eu aprendi de administração lá. Por que eu aprendi a fazer um OPEX, um CAPEX? Por que eu aprendi a fazer uma gestão de pessoas lá? Né? E que foi justamente para eu poder aplicar na minha loja. Né? Então, foi necessária a minha passagem lá. A mudança de chave, a virada de chave, para eu assumir a loja como um negócio próprio, demorou um pouquinho para mudar a cabeça mesmo, mas foi um evento ruim, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque hoje a loja ela tem possibilidades assim de crescimento muito, já cresceu muito depois que eu estou aqui 100%, mas ela tem possibilidades de crescimento muito maiores do que eu teria se eu estivesse lá. Ainda bem que você foi demitida. Né? Graças a Deus. Eu achei que era o fim do mundo, mas era só o começo, né? Tábua, tem uma outra pergunta aqui, né, que é virada de negócio. Em que momento você percebeu que a Olaria do Vale estava dando certo? Tá, bom, vamos lá. Depois que eu saí de lá, né, então voltando à história ali, depois que eu saí de lá, a loja aqui, do jeito que vocês estão vendo, não existia, ela era uma garagem aqui, e a gente trabalhava mais o online, né, eu comecei a dedicar um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo apenas pelo Instagram inicialmente, né, então Facebook e Instagram. Então, eu comecei a dedicar um pouco mais de energia no Instagram, comecei a entender um pouco mais o que meu público queria. E aí, eu vi a página tomando uma proporção, o perfil do Instagram tomando uma proporção que eu não estava preparada. Pessoas de fora do Brasil procurando a gente, querendo comprar, pessoas de todos os estados do Brasil querendo comprar. Então, foi quando eu vi que era um interesse não apenas local aqui da região de Minas Gerais, que a gente vê que o pessoal tem um espaço para ter uma peça de barro, para ter um jardim, mas era um interesse de uma pessoa que está nos Estados Unidos, na Suécia, como hoje nós temos peças nesses países, né? No Rio Grande do Sul, no Maranhão. Então, assim, eu acho que o momento da virada foi quando eu vi que se você colocar a história daquele produto para vender, ele vende. E aí, depois disso,
não temos meses melhores, temos meses piores, mas não tivemos nenhum mês assim que realmente não Galera, valesse tá a vendo pena. isso aí, ó? História que vende. Se você não sabe contar uma história do seu produto, você tá perdendo. Então, ó, presta atenção. Isso. História vende e vende muito. Exatamente. Entra naquele tema, né? Que hoje eu tenho uma vertente ali do empreendedorismo sendo trabalhada que eu acho ela um pouco perigosa, que é de que o dono do negócio ele não precisa estar na área operacional, concordo. Se ficar 100% na área operacional, não desenvolve, ok. Mas ele precisa saber fazer todas as etapas da área operacional. Ele tem que saber, pelo menos, como é que funciona. Por quê? Para poder contar a história do produto dele. A gente que faz a modelagem das peças de barro, não somos os nossos amigos, os nossos parceiros de negócio. Nós fazemos outras etapas, né? Hoje a gente vai falar sobre isso também. Nós também incluímos alguns trabalhos que são feitos aqui na loja de etapa de fabricação do produto. Mas a parte de modelagem e queima, ela não é feita por nós, mas nós sabemos como é feita. Por quê? Porque se o meu cliente vier aqui me perguntar quanto tempo fica no forno, quantos graus é o forno, como que é feito, qual peça é feita numa roda de oleiro, qual peça é feita no técnica indígena, que é de modelagem mesmo, nós sabemos falar. Entendeu? Até porque também, se você não souber, tem cliente que ele é pesquisador. Ele chegar e falar assim, esse aqui foi feito como? Porque ele quer saber o que ele compra. Isso, se você não souber vender o seu produto, ele vai comprar em outra loja. Então, cuidado, pessoal. Não é que não precisa, não é que você vai ficar fazendo a parte operacional do seu produto pro resto da vida. Não é. Não vai ficar pintando, no nosso caso, pintando pro resto da vida, embalando pro resto da vida. Mas você precisa saber como é feito. Você precisa estar perto do seu colaborador que faz isso para ele te explicar. Você precisa fazer pelo menos uma vez ali para você ter uma noção do que se trata, né? Para poder passar a segurança para quem? Para o seu cliente, para o seu parceiro de negócios, para um investidor da sua loja. Você precisa ter esse tipo de segurança. É verdade. Tabata, a gente vê que muitas pessoas, né, ela monta um negócio, né, e vai tocando o negócio. Tem umas pessoas que você entra na loja dele no primeiro ano, é uma coisa. Daqui 10 anos está a mesma coisa. E outros, você entra num ano, começou o negócio, mas daqui 10 anos está aquela estrutura. O que você fez de diferente para poder sobressair diante dos outros concorrentes? Bom, nossa loja ela é relativamente nova, né, Fernando? Mas eu acho que um grande diferencial, e que nós estamos caminhando para isso agora, a gente vai falar um pouquinho mais adiante também, é a questão da inovação. Você não pode ficar simplesmente parado com o mesmo ambiente e com o mesmo modelinho o tempo todo. Então, você precisa ter produtos novos de vez em quando, você precisa ter um modelo de negócio novo sendo desenvolvido pela sua empresa de vez em quando, para aquele cliente que ele se cansa. Então, você continua com aquele cliente, você capta novos clientes que ainda não conheciam o seu negócio e que o antigo é novidade, né? E você capta novos clientes de outros nichos de negócio que você está trabalhando, que também vão se interessar pelos antigos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, das plantas. Né? No ano passado, acho que até demorei um pouco para entender isso, que a floricultura fazia parte do meu negócio. Né? Nós iniciamos com vendas apenas de vasos e eu demorei um pouquinho para entender que fazia super sentido termos as plantas também para vender aqui na loja. O legal que você viu, né? Você foi atenta em ver que não era só de vasos, mas também questão também das plantas. Você foi esperta, né? Você foi inteligente e viu que era uma necessidade. Quando aconteceu isso, porque cliente vinha e perguntava para você que... eu acho que uma das melhores estratégias que a gente tem hoje para crescer e para se manter ativo no seu negócio é você ouvir o seu cliente, né? Porque não adianta você gostar muito de um produto, você querer muito vender um produto, se não é aquilo que o seu cliente está querendo ver, se não é aquilo que o seu cliente está querendo comprar. Então, ou você tem que mudar e tentar atingir o nicho que vai te entender, né, que vai querer o seu produto, ou então você tem que passar a atender 100% aquele cliente que está vindo na sua loja, que está te procurando no Instagram, que está te procurando no site, enfim. E sim, tanto as plantas quanto outras coisas que nós ainda estamos agregando. Recentemente começamos a trabalhar com acessórios para as plantas, adubos, terra, pedras, etc. Ouvindo o cliente, né, escutando. Você acha que isso foi uma das suas estratégias, ou você usou mais alguma estratégia que ajudou você a fazer com que a loja crescesse? Eu acho que de vendas foi, né? Aí, além disso, tem a parte administrativa, né? Claro, Fernando, a gente está falando muito aqui do dia a dia da loja, a gente não está falando quase sobre a parte de administração. Não adianta o empreendedor achar que está vendendo.
né? Ele precisa quiser uma planilha de Excel, pode ser só uma planilha de Excel. Se não precisa inventar a roda. Já existem ferramentas excelentes hoje na palma da mão, no celular ou no próprio computador, que você consegue controlar suas vendas. Então, o empreendedor ele precisa saber quanto ele está vendendo, quanto custa de fato aquele produto, porque o produto não é só o preço que ele pagou, o produto é a energia elétrica, é o funcionário que ele está pagando, é a embalagem que você está colocando, é o transporte, a logística, é tudo isso. E o próprio Prolabore, né? Então, é tudo isso agregado dentro. Então, quanto que me custa aquele produto? Será que ele me custa só mesmo o valor que eu paguei para o meu fornecedor? Não, não é. Então, às vezes você está achando que você está tendo um lucro, mas você não está. Então, acho que esse controle eu tenho desde o começo aqui na loja. Então, eu tenho histórico desde a época ali de que nem era a loja física, que eu só fazia as vendinhas ali, mesmo trabalhando na... Que é um exemplo básico, né, para a galera entender. Tipo, você compra um produto, ele é R$10, né? Até ele chegar a você, né, ele tem um custo para chegar, e depois tem a embalagem. E a hora que ele vai para o cliente, ele tem outro. Tem o lugar onde que ele fica armazenado. Então, isso tudo inclui no valor, né, do produto. Isso tudo vai para o valor do produto. Então, você tem que ficar atento nessas coisas, não é somente vender. Né? Isso, e tem muita gente que acaba se atrapalhando ali na jornada do empreendedorismo por isso, né? Porque joga ali, vou jogar 100% aqui, mas peraí, 100% do quê? Né? Às vezes está jogando 100% e não está pagando. 100% e não está pagando, o produto. Exatamente. Então, eu acho que uma das estratégias que foi crucial até para eu ter lucidez e até vem em parceria com o autoconhecimento, eu sou uma pessoa naturalmente muito empolgada para fazer as coisas, então se eu deixar só essa empolgação, eu acabo me enrolando. Então, vou colocar tal produto para vender aqui, mas espera aí, será que faz sentido? Porque não basta ele só vender, ele está me dando lucro? Né? Na verdade, a coisa ela não pode não vender, ela não pode não dar lucro, porque não deu lucro é prejuízo. Então, tá legal, tá vendendo bastante, mas tá dando lucro de fato, será? E se você não tiver tudo isso anotadinho, tudo isso muito bem controlado, pode ser, eu uso ferramentas muito simples, porque o meu dia a dia é muito corrido e eu sei que se eu usar uma ferramenta um pouco mais, que me demande um pouco mais de controle, eu não vou ter tempo. Então, eu uso ferramentas muito simples, mas eu tenho controle do que me custou, do que eu tenho de gastos aqui na loja, né? É igual você falou, o importante não é estar vendendo, né? Se você tem lucro. Eu, de experiência própria, é preferir você nem vender, nem ter o produto. Exatamente. Porque se você vender, às vezes vamos supor que você colocou 100%, mas ele está gastando tipo 150%. Isso. Em vez de você estar ganhando, você está perdendo. Você está achando que está entrando dinheiro, mas é o contrário. Então, se você tem isso na mão, você consegue saber até quanto que você consegue chegar de desconto para o seu cliente, até quanto que você consegue chegar de parcelamento, tudo na ponta da língua, sem perder a segurança do seu cliente na hora de dar uma resposta e sem perder dinheiro também, né? Então, esse aqui eu sei, eu tenho ali, quanto que ele me custou, porque tem peça que vai me custar um pouco mais por causa da embalagem, vai ter peça que vai me custar um pouco menos, e assim por diante. Então, acho que esse controle de você ter muita lucidez na hora de tomar uma decisão, e que me ajudou também muito em algumas decisões que nós tomamos, que a gente vai falar no futuro da loja, falando sobre o futuro da loja, elas são importantíssimas para o crescimento do empreendedor. Excelente. Tabata, diante disso, que conselho, depois disso tudo que você contou, que conselho você tem para dar para quem está começando a empreender ou quer melhorar o seu negócio? Fernanda, nossa, essa pergunta parece ser tão simples, mas eu acho ela tão difícil de responder. Sabe por quê? Porque eu acho que muito do para onde você vai depende muito de onde você veio, né? Então não existe uma formulinha certinha do que vai dar certo para uma pessoa, o que vai dar certo para outra, né? Por quê, né? Vou explicar por quê disso tudo. Porque, por exemplo, se você tem uma rede de apoio ali que te ampare, caso o seu negócio não dê certo, você pode tomar algumas medidas um pouco mais radicais, você pode arriscar um pouquinho mais. Agora, se você é o único provedor da família, por exemplo, você não pode arriscar tanto. Isso é verdade. Por exemplo, se a pessoa é CLT, o que eu aconselharia, né? Não dá uma de doido e sai do CLT, fala, não, eu vou empreender porque esse mês vendeu pra caramba. Não é assim, porque tem mês que vende, tem mês que não vende, e se você simplesmente larga a sua fonte principal de renda e passa a empreender, e de repente acontece um desses desafios, por exemplo, de logística, que me deu um desfalque muito grande na época do reembolso, sem ter uma segunda fonte de renda, ou sem estar preparado
financeiramente ou sem ter alguém que te ampare para isso, você quebra. Então a chance de você quebrar um negócio que poderia ser próspero, caso você tome ali uma daquelas receitinhas bem feitas, receitinhas de bolo, né, que o pessoal faz de, não, você tem que arriscar, tem que ir para cima, é complicado. Então, eu acho que depende, o primeiro conselho que eu daria é tenha um nível de autoconhecimento elevadíssimo. Então, o primeiro ponto, quero empreender, não, é isso que eu quero decidir. Eu quero sair do CLT, ou então não entrei no CLT ainda, estou começando no mercado de trabalho, mas eu não quero trabalhar CLT, eu quero trabalhar com um negócio próprio. Se entenda, né? Faz uma autoanálise, né? Eu posso viver com os altos e baixos do início ali do CLT? Se não pode, porque não tem uma rede de apoio, tem outras alternativas para você conseguir alcançar isso. Né? Você pode ter um CLT e fazer em parceria, tem investimentos que você consegue, de uma forma que você consiga pagar, que amparam o seu negócio, você pode fazer parcerias. Então, aí, de acordo com essa resposta do autoconhecimento da pessoa, vai vir os conselhos. Mas acho que o principal conselho é você ter um autoconhecimento muito grande para entender que nível de risco você vai tomar, e também faça algo que te agrada. Não trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com você, porque as pessoas percebem seria isso. Tipo a skills da pessoa, né? As habilidades que ela tem. Isso, especialmente se você está começando num negócio novo. Se é o seu segundo, terceiro negócio, já dá para você começar a arriscar com coisas que você não tem tanta intimidade. Mas se é o seu primeiro negócio, se você for para um ramo, que, por exemplo, não, eu vou para esse porque eu estou vendo que está dando dinheiro, não toma a decisão com base só nisso. Porque você viu ali, por exemplo, um boom de cafeteria um tempo atrás, e cafeterias que deram super certo e cafeterias que deram super errado no mesmo bairro. Então, como que isso acontece? Acontece por inúmeros fatores, dentre eles a afinidade com o produto. Né? Eu não posso abrir uma loja de café se eu não gosto de café, se eu não entendo nada de café, se eu não gosto de pessoas que gostam de café. Então, assim, não vá trabalhar com uma coisa que é um ambiente completamente desconhecido e completamente que não faz parte das suas softs, né? Não faz parte das suas habilidades mesmo, né? Aí agora, se você já tem um negócio, já está confortável, tudo mais, e você viu que você quer investir num ramo, aí ok, aí você vai estudar um pouquinho e dá para você entrar num ramo que não é tão sua cara, mas está começando no primeiro negócio, vai para um negócio um pouco mais confortável, pelo menos na questão de gostos, né? Porque vão ter vários desafios. Às vezes, por exemplo, não foi aquele negócio, mas você teve a experiência do negócio em si, como construir. E você vai se auto-achar e vai encontrar o caminho certo para poder montar seu negócio correto. Isso aí. Não desiste, não tem medo de erros, então, claro, riscos calculados, não façam coisas que te coloquem em risco, loucuras muito grandes. Quem não arrisca não cresce, mas são riscos calculados, não são riscos loucos, né? Um colega meu que eu estava conversando com ele esses dias, ele é empreendedor, ele falou assim que o cara que vende produto para ele lá prazo falou com ele assim, cara, você tem 15 mil de crédito aqui, você tá ficando louco, você falar um negócio desse para empreendedor, eu vou comprar tudo. Pois é. Porque empreendedor é assim, ele não tem medo de arriscar, mas só que você tem que ser consciente também que se você tem um dinheiro para ser investido ali, né, você tem que fazer o cálculo, né, é o momento certo, né, eu já falei também sobre isso nos vídeos meus, que se é o momento certo, às vezes você sabe que de junho até setembro você não tem venda nenhuma, você vai fazer um investimento antes de junho, você vai quebrar. Você tem que fazer um investimento na hora que você vê que o negócio vai esquentar e você vai conseguir pagar esse investimento. Você saber o timing ali, né, que às vezes a ideia é ótima, mas não é o momento. Não é o momento. Né? Ou às vezes não é para você, ou enfim, né, tem que juntar tudo isso e ver se realmente faz sentido com o seu momento, com o seu nicho, com a sua personalidade, né, tomar aquela decisão. Então, eu acho que é isso. É você ter muita clareza de quem você é, de quem é o seu negócio, do seu momento. E pé no chão. E pé no chão. Pé no chão, olhando sempre para o futuro, né? Não pode deixar. Verdade. Tabata, olha essa pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Tabata que começou a jornada, qual seria? Eu acho que vai muito em linha com aquilo que eu falei agora há pouco. Eu acho ainda que tudo vai acontecendo no momento certo, porque o amadurecimento do empreendedor vem junto com o amadurecimento da empresa, né? Então, talvez se isso tivesse acontecido um pouco antes, eu tivesse corrido riscos que eu não
tinha maturidade para bancar na época. Uma delas é o transporte. Maturidade nem financeira, uma delas é o transporte. Então, eu acho que uma dica era que atrasou um pouco o meu desenvolvimento foi ter um pouco mais de confiança em mim, sabe? Eu tinha muita desconfiança de que se de fato as ideias que eu tinha eram boas. Então, e um pouco de medo de errar também. E até o momento que eu percebi que se você errar com um risco calculado e sabendo do que vai acontecer se der errado, qual que é o problema? Você não pode querer errar, entrar em frente de uma bala que o cara tá tirando. Isso aí, é isso que eu tô te falando. É loucura. Você tem algo ali que você tá vendo que pode dar certo ou pode dar errado, o que vai acontecer se der errado? Se você vê que é algo que você consegue lidar, vai lá, entendeu? E eu não tinha no começo, lá em 2022, 23, 23 já foi uma mudança, foi quando eu saí. Em 22, 21 eu não tinha essa maturidade para entender, eu achava que se eu fizesse, pra você ter uma ideia, era tão grande o nível de insegurança, que se eu fizesse uma publicação no Instagram que não tivesse muitas curtidas, eu excluía. Já tive muito problema com hater. A minha esposa tá ali do outro lado da câmera, ela sabe o que eu já enfrentei. Denúncia, palavrão, xingamento, tudo que você pensar. Porque, né, fui muito ativo nas redes sociais, né, então esse era um problema. Então, para quem tá começando, você não precisa ligar para quem tá falando. Você só não pode fazer coisa errada, né? Exato. Roubar, fazer várias essas coisas. Você não pode fazer isso. Né, mas o que você puder fazer que não venha agredir pessoas, que não venha chatear pessoas, que não venha impactar a vida de pessoas de forma muito agressiva, né? Então você tem que largar esse lado. Erros mínimos, assim, que podem ser trabalhados, né? Eles são toleráveis dentro do negócio. Inclusive, eles são ganhos também, porque é em cima deles que você vai aprender e você vai desenvolver uma outra alternativa, talvez, para um problema que você tem. É o exemplo do site, por exemplo, que nós tivemos um site que deu super errado. Não super errado, porque também deu certo, a gente fez muita venda por lá, mas que começou a dar muito problema em relação à logística, que nós tínhamos que entregar pelas transportadoras, que eram ali vinculadas ao site, e elas não tinham ali estrutura para entregar as nossas peças, e houve muitas avarias, e nós tiramos o site do ar, mas o que aconteceu? Foi um passo para trás para dar vários para frente. Tiramos do ar, mas eu mantive que aquilo era uma excelente ideia. Mas não podia ser executada daquela maneira que eu fiz. Porque foi pé no chão. Isso. Então respiramos, isso já tem mais de 8 meses que nós desativamos o site. Então precisamos desses 8 meses para entender, fazer alguns envios sem ter o site, porque o site você perde controle. O pessoal compra e você não fala com a pessoa, né? Então, precisamos sair um pouco de lá, fazer as vendas unicamente no tete-a-tete com o cliente, para entender como é que era esse transporte. E agora que a gente tem um pouco mais de segurança, vai dar tudo certo? Não sei, provavelmente, mas agora eu tenho muito mais segurança que vai dar certo do que eu tinha antes. E agora retomando a ideia, né, do site que a gente vai divulgar logo logo. Então, galera, aconteceu alguma coisa, pé no chão, para. Realinha as ideias. Realinha, pensa, não endoida. Vou fechar tudo, vou parar tudo, vou largar isso tudo. E às vezes não é uma péssima ideia, às vezes só foi executada no momento errado, do jeito errado. Então, volta lá atrás, volta lá no começo da ideia. Né? Volta lá no começo. Daí você tenta entender onde foi que deu o erro. Como eu costumo falar com os meninos que trabalham comigo. Você errou, você para, pensa por que você errou. Que aí na próxima você não vai errar. Agora, se você errou e já tentar de cara, tentar resolver, você não consegue. E tem aquilo do erro também, que as pessoas colocam assim, não, mas o site deu errado. Não, peraí, o site não deu errado. Aquele ponto do site deu errado. Olha quantas outras coisas deu certo. Muitas outras coisas boas. Nossa, mas um monte de coisa dentro do próprio tema site deram certo. Então, eu vou abandonar uma ideia que teve 1000 acertos e um erro, por causa desse erro. Acontece com todas as pessoas. Jamais. Eu vou assumir que deu errado, vou tomar as medidas ali de contenção para minimizar que isso se perpetue, vou trabalhar, vou manter o que deu certo e vou corrigir o que deu errado e bola para frente, vamos embora. Pegou a dica, né, gente? Futuro da Olaria do Vale. Vamos lá. Nossa, a gente está sempre cheio de projetos aqui. Eu acho que com uma boa TDAH a gente sonha. Assim, minha esposa que está. O céu é o limite. Tem dia que eu acordo aqui que eu quero abrir uma cafeteria no fundo da loja. Uau, é uma coisa louca. Não é uma ideia, não. Não, mas não já foi plano de negócio.
Já foi plano de negócio. O meu plano inicial tinha uma cafeteria no fundo. Mas é isso que eu estou te falando. A gente está sempre com projetos, né? E aí, até por isso que eu te falei do autoconhecimento. Como hoje eu já tenho um nível de autoconhecimento maior, eu sempre não executo de cara os meus projetos. Eu testo um pouquinho, eu espero um pouquinho para ver se não é empolgação, para ver se é isso mesmo. A gente estuda o mercado, a gente conversa com pessoas mais experientes, para entender se é isso mesmo, né? Esse projeto mesmo da cafeteria a gente abandonou por enquanto, pode ser que mais para frente a gente retome, mas nós abandonamos por enquanto porque entendemos que tem um outro negócio muito mais interessante que nós já estamos testando e que, se Deus quiser, se tudo der certo, até julho já vai estar definido e a gente vai estar com essa novidade. Bom, começando pelo mais simples e mais a curto prazo, que é o site, né? Retomando o site. Ele já está pronto, ele já tá em execução, já está em fase de alimentação dos produtos que vão estar lá, porém num formato um pouquinho diferente, gente. O site, ele vai ser um catálogo, onde você consegue formar o seu carrinho de compras ali, e para finalizar a compra, você precisa conversar com um atendente. Por quê? Porque aí a gente vai ver a forma de envio para vocês. Porque, como eu falei, tem para cada cidade é uma forma de envio diferente. Tem parcerias com transportadores locais, um táxi, um transportador autônomo, um ônibus. Então, assim, tem várias formas de envio. Então, para cada cidade, para cada tamanho de produto, a gente vai entender como fica mais barato, como fica mais seguro para o cliente. Então, por causa da logística, nós vamos fazendo esse modelo. É um site como qualquer outro, mas para finalizar a compra, você precisa conversar e alinhar a forma de envio com o atendente. Então, uma das novidades é essa. Até o final da semana, se tudo der certo, a gente vai lançar a novidade ali no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do site, aqui, viu, galera? Isso aí. E mais a longo prazo, como eu falei, já estamos testando. Quem acompanha a gente lá no Instagram já viu a gente participando de algumas, que é a loja itinerante. Então, ano passado nós iniciamos a ideia de abrir uma nova unidade, né? Já tínhamos ali um tamanho de loja, uma maturidade suficiente para ter uma loja em outro município. Inicialmente estudamos Bocaiúva, fizemos um estudo de mercado. Eu já queria abrir no dia seguinte, mas aí segurei a linha um pouquinho, falei, não, vamos lá. Fiz o estudo de mercado, levantamento de todas as minhas clientes que eu tenho lá, quanto eu vendo lá em dinheiro, quanto eu precisaria vender para poder sustentar uma loja lá, estudo de aluguel, preço de transporte, de funcionário, etc. E chegamos à conclusão que não vale a pena, porque minha logística hoje para Bocaiúva é muito boa. Nós temos frete grátis para Bocaiúva, hein? Então temos frete grátis para Bocaiúva, hoje conseguimos enviar 3 vezes na semana. Então, assim, teria um ganho para mim? Teria, porque eu ia alcançar clientes que hoje não me enxergam dentro da rede social. Mas tem outras formas de fazer isso. Fomos para Montes Claros. Começamos a fazer o estudo em Montes Claros, chegamos à conclusão que lá é legal, lá daria, sim, um giro um pouquinho maior, mas mesmo assim não era exatamente o que eu queria. E aí, conversando com algumas pessoas, nós migramos ali para a ideia da loja itinerante. Não sei se vocês tiveram também essa percepção, mas nossas peças, elas têm muita cara de feira, certo? Então tem muita cara de feira. Então, por que não a gente migrar para um modelo de negócios de van? Então, ao invés de uma loja num outro lugar, uma van bem grandona, toda plotada, adaptada, claro, então manda adaptado do lado de dentro. Faz o seu marketing. Isso. Coloca do lado de fora uma forma de puxar uma barraquinha, né, para o lado de fora, e contrata uma pessoa para ficar por conta disso, ou então de vez em quando eu vou também, de vez em quando outra pessoa da loja vai, mas vai ter uma pessoa 100% focada nisso, né? E aqui no norte de Minas nós temos tradicionalmente as feiras, né? Então em Montes Claros tem umas 10 feiras, em Bocaiúva tem acho que 4 feiras, Francisco Dumont tem uma feira muito forte. Eu estava doido querendo uma de Montes Claros para me ver qual o funcionamento, para poder ver o que a gente pode fazer. Né? Exato. Então nossa ideia está indo muito em linha isso. Em Montes Claros nós não fizemos ainda, mas, novidade, esse mês ainda provavelmente a gente faz. Então, o que a gente vai fazer, gente? Aí, dica para os empreendedores. Gente, quando vocês ainda não têm 100% da segurança de se isso faz muito sentido para você, ou se isso faz sentido para todo mundo, testa a ideia de vocês. Então, o que nós fizemos inicialmente? Nós arrumamos uma barraca, nós temos uma barraca hoje, fácil de desmontar, e nós estamos participando das feiras com o nosso veículo mesmo. Então, nós estamos participando já das feiras de Francisco Dumont, estamos participando de feiras em Bocaiúva,
Estamos tentando ingressar ali em Montes Claros, provavelmente esse mês a gente já ingressa. Fizemos uma feira em Navarra, inclusive, para testar, né? Por que não a gente um dia pegar mais outras pessoas que mexem com planta, mexem com artesanato e levar para um outro bairro, né? Distante daqui, uma comunidade rural, não sei. E a gente está indo para ver se esse modelo itinerante da loja agrada, né, o cliente. E assim, está super funcionando. Não só vende muito no dia da feira, mas o pós-feira tem sido sensacional. Então, assim, os clientes entram em contato, eles têm feito pedido. Porque quem não compra no dia, né? A gente fez um mailing maravilhoso nos dias da feira, né? Divulgamos nas redes sociais, fizemos muita parceria com pessoas que vendem, com pequenos produtores de plantas, né? Cactos, suculentas, rosas do deserto, orquídeas, eles têm exposto junto com a gente em algumas delas. Né? Inclusive, a gente está organizando mais uma agora para março aqui em Navarro, foi muito boa. A gente teve um público de mais de 600 pessoas aqui em Navarro, na última feira que nós tivemos. Um público então, muito bom. Muito bom. Então, a gente entendeu que é um nicho que a gente, primeiro, gosta de trabalhar, tem sido, além de tudo, muito divertido, cansativo, porém muito divertido. E o prazo que nós demos no plano de negócio, tem um plano de negócio elaborado para isso, nós já temos o orçamento do carro, de tudo bonitinho, e o prazo que eu dei ali para testar é até junho. Então, se até junho a resposta estiver ok, em julho a gente começa a colocar em prática a ideia da loja itinerante, mas tem tudo para dar certo. Você me chama para poder mostrar pro pessoal, viu? Vamos mostrar muito. Como você montou essa estrutura, eu acho que a galera vai querer saber. Aí nós vamos ter um estoque dentro da van e outro estoque na loja. A loja vai continuar funcionando, até porque os atendimentos online precisa ter alguém mais focado, né? E a maior parte das nossas vendas hoje é online. A loja física também tem um movimento razoável, que não dá para abandonar. Então, a loja vai continuar da forma que vocês estão vendo hoje, sempre com novidade. E dentro da van vai ter um outro estoque que vai estar circulando cada dia da semana numa cidade. Inicialmente não pensamos em ir para muito longe, não, mas futuramente, quem sabe. Um futuro muito bom. Vai dar certo. A ideia acho que é boa, vamos ver. Mas você conta pra galera como é que faz para poder te achar. Às vezes o pessoal interessou e às vezes quer vir bater um papo, né, para poder conhecer a Tabata e saber do negócio dela, porque às vezes tem interesse. Não de montar um igual, mas pelo menos o formato do negócio. Sim, sim. Não, todo tipo de... Eu acho que só abre concorrência quem não tem parceiro, né? Isso é verdade. Então a gente está sempre à disposição para conversar com pessoas ali que querem estabelecer algum tipo de parceria. Clientes também. Quem quiser vir conhecer, nós estamos aqui em Engenheiro Navarro, na Praça Papa João Paulo II, número 158. A loja fica aberta das 8 horas da manhã até às 18 horas da noite, de sábado, das 8 ao meio-dia. E os atendimentos online, no momento, pelo Instagram e pelo WhatsApp. O WhatsApp vocês encontram lá no Instagram, mas vou deixar aqui também, 389-9800-4760. No Instagram, @Olaria do Vale. E vocês podem fazer as suas aquisições por lá e a gente faz os envios, conversando, é lógico, quais peças a gente consegue enviar, quais a gente não consegue enviar. Sendo que entre Montes Claros e Belo Horizonte, passando aqui pelo trecho da 135, nós enviamos qualquer tipo de produto. E para fora dessas regiões que eu citei, apenas peças um pouco menores. Mas aí é só consultar a gente no Instagram, no direct, ou no WhatsApp, e acompanha a gente lá no Instagram, que logo vai poder falar pelo site também. Pelo site. Aí na hora que sair eu vou deixar na descrição para vocês aí, galera. Gente, esse foi o papo do Convergimos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar na descrição aí, que se for para ela, eu passo para ela e depois a gente faz um vídeo respondendo a sua pergunta, né? E se for para mim, eu vou fazer também um vídeo respondendo aí. Então, esse é o papo do Convergimos, né? E não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube. São todos Convergimos. Segue lá a gente, que tem muita dica top sobre empreendedorismo e informação de negócio e gestão de negócios também. Tabata, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Hoje o papo foi enriquecedor, aprendi muito, né? Eu creio também que você que está assistindo aprendeu também muito. Isso aí, muito obrigada, Fernando, novamente aqui pela visita. Foi um prazer receber você aqui. Parabéns novamente pela iniciativa. No começo do meu negócio, busquei muita informação na internet, de pessoas que já tinham passado por desafios ali. Eu tenho certeza absoluta que essa sua iniciativa de colocar isso em público, né, para as pessoas verem, vai ajudar muita gente a ter ali a segurança que precisa para ter negócios muito prósperos ali pelo Brasil todo. Creio que muita gente vai montar seu próprio negócio, vai sair
alguns têm um sonho de sair de CLT, mas ó, não seja muito louco, não. Isso aí. Monta seu negócio, trabalhando em CLT, quando você vê que o negócio estiver funcionando, aí sim você dá seu passo. Então, galera, muito obrigado. Até a próxima aí. Tabata, obrigado. Obrigada, gente.